qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata da crise provocada pelas queimadas e pelos incêndios que ocorrem atualmente na região da Amazônia. A imagem que correu o mundo na semana passada sugeriu a ideia de que o país está em chamas e que isso está colocando em risco a maior reserva ecológica planetária representada pela floresta amazônica. A imagem do Brasil em chamas, na verdade, mobilizou as redes sociais e também alguns líderes mundiais. E ela se deve, a meu juízo, a pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que as queimadas e os incêndios deste ano estão sendo maiores do que ocorreram em anos anteriores, o que não parece ser propriamente a realidade. Mesmo instituições como o INPE demonstraram que há uma certa equivalência entre os incêndios e queimadas deste ano e de anos anteriores. Mas a segunda razão para que esta imagem tenha viralizado no mundo, num certo sentido, diz respeito à convicção que se formou no país e no exterior, segundo a qual o governo do presidente Jair Bolsonaro está desmontando a estrutura de proteção da floresta que foi sendo construída a partir do chamado encontro da Eco 92 no Brasil. O Brasil ganhou um certo papel de protagonismo, criou uma série de instituições de fiscalização e controle, através dos quais, na medida em que haja crimes, o IBAMA entra em ação e, num certo sentido, faz um esforço que vinha crescendo nos últimos anos para evitar o desmatamento. Alguém pode perguntar se existem razões consistentes para que tenha havido a formação desta imagem do país em chamas e, num certo sentido, para esta noção de que a crise é grave. Eu diria que, para começar, é preciso levar em conta que o governo do presidente Jair Bolsonaro acusou o INPE de estar a serviço de algumas ONGs e depois também, mais tarde, ao comentar o crescimento das queimadas e dos incêndios, acabou acusando as ONGs de serem responsáveis por esses acontecimentos pelo fato de terem perdido supostamente o financiamento que vinha do Fundo Amazônico. Diante da enorme avalanche de críticas que foram feitas à ausência de ação do governo no país e no exterior, neste caso principalmente pelo presidente Emmanuel Macron da França, que se propôs a levar o tema para uma reunião do G7 que ocorreu neste último fim de semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi levado a fazer um pronunciamento à nação na última sexta-feira. Nesse pronunciamento, o presidente, pela primeira vez, não apenas reconheceu a gravidade da situação, digamos assim, o volume das queimadas, dos incêndios, que, num certo sentido, são extremamente preocupantes, mas também pela primeira vez o presidente assumiu o compromisso de o governo ter tolerância zero com a criminalidade que leva ao desmatamento e que está levando à ampliação de todas essas preocupações com a floresta amazônica. Professor, a partir dessa nova posição do presidente, o que nós podemos verificar? A questão que pode ser levantada diz respeito ao fato de que demorou muito para que o governo tomasse essas decisões e, num certo sentido, voltasse as costas para os primeiros sinais, para os primeiros indícios que foram dados, tanto pelo presidente da República como pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, segundo as quais o governo brasileiro estava mudando de posição no que diz respeito à posição que vinha sendo mantida nas últimas décadas de proteção do meio ambiente, proteção das reservas indígenas e, num certo sentido, controle e fiscalização do tipo de exploração econômica da região. Parecia que tudo isso estava mudando e foi isso que suscitou, num certo sentido, toda essa controvérsia, polêmica e debate, a respeito das quais não está ainda inteiramente claro qual é a posição final do governo, porque, ao mesmo tempo que tenha mobilizado até mesmo as Forças Armadas para, num certo sentido, evitar a continuidade das queimadas e dos incêndios, não está claro que posição o governo vai tomar em relação ao desenvolvimento econômico da região amazônica. Ainda voltaremos a esse assunto, que é bastante complexo e exige mais análise. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. O tema de hoje, a reunião do G7, que são os principais países desenvolvidos, e a crise ambiental. Embaixador, como estão as discussões e as tensões provocadas pela crise na Amazônia? A reunião do G7, que congrega os principais países globais, se reuniu na França nesse fim de semana. E essa reunião foi muito importante. Para se ter uma ideia da gravidade, da importância da crise ambiental na Amazônia, esse grupo de países examinou 3 temas. O programa nuclear com o Irã, o ingresso da Rússia no G7 e a crise ambiental na Amazônia. Todos os países manifestaram algum tipo de preocupação com a queimada. E a França lembrou que a Amazônia tem uma importância muito grande no acompanhamento das mudanças climáticas. Os principais aspectos que foram discutidos nessa reunião, primeiro, um apelo à mobilização contra essas queimadas. E saiu a ideia de que os países desenvolvidos dariam recursos para ajuda financeira e ajuda técnica para todos os países da Amazônia, inclusive para o Brasil. Segundo, o acordo Mercosul-União Europeia, que alguns países disseram que era difícil de ratificar se o governo continuar a permitir a destruição da floresta, ficou superado, porque a Alemanha, a Espanha, sobretudo, foram muito favoráveis, o próprio Reino Unido foi favorável à manutenção da ratificação do acordo, até como uma forma de garantir a preservação da Amazônia. A Irlanda, a Finlândia e a França ficaram contra, mas são minorias e eu acho que isso vai ficar superado. Em terceiro lugar, não se cogitou de impor nenhuma sanção, nem ao Brasil, nem a nenhum outro país da região. E se manifestou o respeito à soberania dos países. Além, finalmente, houve a sugestão de se criar um fundo internacional. Então, esse tema ambiental é um tema que está aí para ficar, está na agenda internacional. A política ambiental é um instrumento hoje da política comercial, isto é, pode prejudicar as exportações brasileiras e nós temos que melhorar a comunicação externa, evitar confrontação e reduzir a escalada verbal que em grande parte ocasionou essa crise. Então, eu acho que foi uma reunião importante. Agora o Brasil vai ter que fazer a lição de casa. Como o presidente Bolsonaro falou, essas medidas que ele prometeu vão ser acompanhadas e devem ser implementadas. Quer dizer, combate às queimadas e impedir a devastação com ações ilegais e com o garimpo, sobretudo na terra indígena, ilegal também. Então é uma situação muito importante que volta a estar um pouco sob controle. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, parece que temos novidades na gestão da assistência ao AVC no Brasil? Na semana passada, especialistas de diversos hospitais de excelência no Brasil se reuniram em um evento em Porto Alegre, organizado pelo Hospital Moinhos de Vento e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para definir indicadores assistenciais para diversas linhas de cuidado e atenção a doenças no país. Dentre essas foram definidos 10 indicadores assistenciais para atenção ao AVC no país. E esses indicadores vão ser gradualmente implementados primeiro na saúde suplementar e posteriormente no Sistema Único de Saúde, como indicadores que devem ser monitorados para avaliação da qualidade assistencial ao AVC no Brasil.
Quais foram estes indicadores de qualidade na assistência ao AVC? Olha, os 10 indicadores que foram selecionados como indicadores importantes que devem ser monitorizados para a avaliação da qualidade da assistência ao AVC no Brasil foram o tempo porta-agulha, que é o tempo que demora desde a chegada do paciente no hospital até ele receber o tratamento trombolítico, a porcentagem de pacientes que são elegíveis para terapia de reperfusão, a porcentagem de pacientes que recebem alguma triagem para avaliação de disfagia, porque a disfagia piora a evolução dos pacientes, aumenta o risco de pneumonia aspirativa, a porcentagem de pacientes que faz exame de tomografia ou ressonância na admissão com suspeita de AVC, o uso de terapia antitrombótica, seja antiagregantes plaquetários ou anticoagulantes quando necessários, né? A porcentagem de pacientes com AVC de um hospital que interna em unidade de AVC, o tempo de internação, a taxa de mortalidade e a avaliação funcional desses pacientes em 90 dias, né? Então, esses 10 indicadores devem em breve ser implementados na rede de saúde assistencial suplementar, na rede privada e futuramente no Sistema Único de Saúde. E eles vão ser monitorizados pelo Ministério da Saúde e pelas agências regulatórias da saúde suplementar para monitorizar a qualidade da assistência ao AVC no Brasil. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo já completa aí 10 anos da lei de se proibir de fumar em ambientes fechados. É uma vitória, dá para comemorar. O que o Dr. Bartô fala a respeito? Veja, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Foram várias reuniões no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, aqui do estado de São Paulo, lá na Estação da Luz, com a doutora Luizemir Lago, a quem presto minha admiração, já que ela não está mais entre nós. Ela me abraçou e me colocou no Conselho Estadual Pró-Ambiente Livre do Cigarro, que assessorou o governador da época nessa legislação, que em 2009 começou a funcionar aqui em São Paulo. Nós nos reunimos ali com as equipes da Vigilância Sanitária e várias outras pessoas, várias ONGs interessadas nesse projeto. Foi por isso que a lei pegou aqui, como se diz no Brasil. Tem lei que pega e lei que não pega. Doutora Luizemir ia às ruas para fiscalizar, para fazer campanhas. Ela gostava muito do livro que eu havia organizado, que era o Tabagismo, uma doença pediátrica, que depois virou álcool, tabaco e maconha, são doenças pediátricas, que foi impresso agora em segunda edição pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que apoia muito essa luta, junto com a Sociedade de Pediatria de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, a Associação Médica Brasileira e várias outras entidades. Doutor Lotufo, a lei entrou em vigor no Brasil somente 5 anos depois disso? A lei antifumo foi criada em agosto de 2009, mas o Brasil só em 2014. Eu encontrei o ministro da Saúde da época numa reunião numa audiência pública em Brasília, hoje ele é deputado federal, e perguntei por que o Brasil demorou 5 anos para regulamentar essa lei que já funcionava aqui em São Paulo. Ele não soube me explicar. 2 milhões de inspeções, com mais de 4 mil atuações e multas e fechamento de alguns bares ou restaurantes na época foram fundamentais para que a lei pegasse. Em 2019 já foram 9 mil inspeções, com 297 autuações. A multa é de R$ 1.553 para quem não cumprir. Quem paga essa multa é o dono do bar ou do restaurante, depois dobra o preço, depois o bar pode ser fechado por 48 horas e depois fechado por 30 dias. Existem 2 canais de denúncia, um no 0800 e um no site da Vigilância Sanitária. Quando eu converso com meus alunos, se fumava no ambulatório do hospital universitário, isso é terrível, eles não acreditam que isso era possível. Mas uma das razões dessa lei antifumo era diminuir o tabagismo passivo no país, que na época era de 24% das crianças que vinham o HU tinham nicotina no organismo. Hoje isso está entre 5% e 10%. Diminuiu bastante. A primeira tentativa de se retirar o cigarro dos restaurantes
foi no governo do Paulo Maluf, há muitos anos atrás, há 25 anos atrás, e na verdade numa entrevista no Roda Viva ele teve que brigar com todos os repórteres que o entrevistavam, porque ninguém concordava com essa possibilidade. E hoje o Brasil existe essa lei e isso é muito positivo. Existem leis que não pegam, que eu já comentei outro dia. O nosso governador atual pôs a lei aí de não se beber em postos de gasolina, mas se não houver cobrança, essa lei vai ficar esquecida. Então, nós temos que continuar essa luta na prevenção do tabaco, álcool, maconha e outras drogas. Eu tive num congresso aqui na Paraíba recentemente, congresso de asma, DPOC e tabagismo, onde pudemos transmitir todas essas mensagens. E vamos estar no final da semana em Erechim, Rio Grande do Sul, para falar num complexo estudantil para os pais, para os alunos, e sugerir que a gente falasse para os vereadores da cidade, pois esses é que votam as leis e essa turma tem que entrar nessa luta da prevenção. Há medidas positivas no Brasil que já funcionaram, mas estamos patinando na questão do álcool para menor de idade e também para maconha. Esse trabalho de prevenção, como falo sempre, visa aumentar a percepção do risco das drogas e do álcool na nossa população, principalmente na nossa população jovem e seus pais. Vamos ter essa experiência lá, falando para os vereadores, e depois eu conto o resultado para vocês. Um grande abraço. Eu sou Sandra Capomatto e nós conversamos com o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, qual o tema da coluna hoje? O tema da coluna hoje é a imagem do Brasil no exterior após as queimadas da semana passada e o resultado devastador que tiveram para o Brasil no exterior. O que eu gostaria de observar é que a imagem brasileira ficou profundamente afetada. E ficou profundamente afetada devido a vários fatores. O primeiro fator, evidentemente, é a existência de queimadas na região amazônica em um número muito superior àquele que havia ocorrido nos últimos anos. Ao contrário do que tem sido afirmado, as queimadas na região amazônica são superiores àquelas verificadas nos últimos 15 anos. Se tomarmos o Brasil como um todo, o número de queimadas permanece quase que inalterável, ou inalterado. Mas se tomarmos as queimadas na região amazônica, nós verificaremos que houve um substancial aumento do número de queimadas. Para isso contribuiu a posição governamental de liberar a devastação da floresta, a queima da floresta amazônica para a utilização para a agricultura, e queima essa feita por grileiros, por pessoas inescrupulosas que querem se aproximar daquela região sem trazer um benefício econômico mais apropriado. A imagem do Brasil ficou afetada porque houve uma atitude de contrariar informações científicas que foram fornecidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que tem credenciais internacionais indiscutíveis, e por satélites da própria NASA. A imagem do Brasil também foi afetada pelo fato de atribuir as queimadas a atividades de organizações não governamentais, que têm importante contribuição na proteção do meio ambiente no Brasil. E outro fator também que afetou a imagem do Brasil foi a recusa do governo brasileiro de receber recursos provenientes da Noruega e da Alemanha para o Fundo Amazônia, e uma das funções essenciais do Fundo Amazônia é justamente combater as queimadas na região amazônica. Além disso, a imagem do Brasil é afetada devido à importância da Amazônia para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo como um todo. Mas, professor Amaral, não existem políticas de proteção ambiental em relação à Amazônia? Ao contrário, não existe uma política de proteção ambiental, existe uma antipolítica. Na verdade, não existe qualquer política estruturada para uma exploração racional da Amazônia. O que existe é uma tentativa de desarticulação das instituições ambientais, como o IBAMA,
e outras instituições que cuidam da proteção da floresta e proteção do meio ambiente, e a desautorização da Polícia Federal para fazer apreensões de caminhões que transportem ilegalmente madeira, desflorestamento da floresta amazônica. Essas atitudes mostram com muita clareza que há hoje uma atitude extremamente complacente em relação à exploração da Amazônia, atitude essa corroborada, inclusive, pela demissão e atitudes tomadas contra um oficial do IBAMA que multou o presidente da República por pescar numa área ilegal. A Amazônia pode ser explorada de forma racional. É importante salientar que existem muitas maneiras de exploração racional da Amazônia, que o plantio de 1 hectare de açaí produz, em média, $1.500 anuais, enquanto um hectare utilizado para o plantio de soja gera, em média, $200. Não há necessidade de se buscar uma exploração predatória da Amazônia para ampliar a fronteira agrícola no Brasil. O agronegócio de alto nível no Brasil tem consciência disso, já fez apelos nesse sentido. O Brasil pode sentir os efeitos de uma depredação devastatória da Amazônia no exterior, e isso gerará consequências para as exportações brasileiras, reduzindo empregos no Brasil e reduzindo mercados para os produtos agrícolas brasileiros no exterior, que constituem a principal base das nossas exportações e a garantia de um mínimo de sustentabilidade econômica no plano interno. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.